Bom dia, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Anderson. E hoje vamos fazer a correção de 8 questões de raciocínio lógico matemático, ou raciocínio matemático, ou somente raciocínio lógico, né, pessoal? Relacionado a qual assunto? Hoje nós vamos ver questões relacionadas a proposições e negações e valores lógicos de proposições. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos ao que nos interessa. Vamos compartilhar aqui a nossa tela com uma questãozinha com as respectivas questões. Só separar aqui para não ficar atrapalhando aqui. Aí está. Então, nós temos algumas questõezinhas aqui de valores lógicos, proposições e alguns conceitos. Então vamos ver. Primeira questão, questãozinha da Fundatec, opa, uma prova de 2021. E vamos fazer algumas anotações aqui. Primeira questão diz assim: considerando as sentenças abaixo, assinale a alternativa classificada como uma proposição simples. Bom, primeiro, o que que é uma proposição? Né? Proposição são frases, são sentenças que a elas podem ser atribuídas valores lógicos. Quer dizer que a sentença pode ser verdadeira, né? Ou pode ser falsa. Ela não pode haver a contradição, ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo, né? Mas nem, né? E qual é a condição para que, digamos, seja uma proposição, né? Vamos pensar em termos gramaticais. Nós temos que ter um sujeito, né? Nós temos que ter um verbo, né? Sentenças e vamos fechar aqui. Desculpa. E temos que ter também, temos que poder atribuir valores lógicos a isso, a essa frase. Não pode ser frase interrogativa, não pode ser frase é, exclamativa, não pode ser frase imperativa, né? Tem que haver um verbo, se não haver verbo, não é proposição, e não pode ser uma sentença aberta, né? Nós temos que, para atribuir um valor lógico, eu tenho que ter um valor, uma sentença fechada, ela não pode ser aberta. Então vamos lá, vamos analisar as alternativas e fala em classificar como uma proposição simples. O que é uma proposição simples, primeiro? Ela não tem conectivo, né? Ela não tem o e, ela não tem o ou, ela não tem o se então, o ou se e somente se, então ela não tem esse conectivo, né? Então, uma proposição simples, ela só tem, vamos dizer, um único núcleo. Então vamos ver aqui. Alternativa A, será que vai chover? Então, se nós analisarmos essa primeira alternativa, será que vai chover? O que que nós temos aqui, pessoal? Primeiro, um ponto de interrogação. E frases interrogativas não são proposições. Então, essa aqui não é nem simples, nem composta, nem nada. Isso daqui nem é proposição. Letra B, a garrafa de vidro. Nós temos, né, nós não temos verbo aqui, né, pessoal? A garrafa de vidro, isso daqui é um algo aberto, não é? A garrafa de vidro. Não tem nem verbo. Eu não posso atribuir um valor verdadeiro ou falso à garrafa de vidro. Então, também não se enquadra no padrão de resposta esperado. Alternativa letra C. Lúcia é a secretária ou Maria é a professora. Então, nós temos duas proposições, né? Lúcia é a secretária é a primeira, Maria é a professora é a segunda, só que nós temos um conectivo, o ou, né, pessoal? Nós temos o que aqui? Uma
disjunção, o ou, né? Uma disjunção, então não seria uma proposição simples, e sim uma proposição composta, essa daqui, né? Então, por isso que não se enquadra também na resposta esperada. Ela é técnica em enfermagem. Agora surge uma dúvida. Ela é técnica em enfermagem. Quem é ela? Quem é ela? Ela é a Maria, ela é a Joana, ela é a Formiga, ela é quem? Então, o que que nós temos aqui? Não. Nós temos aqui, em virtude deste ela, nós temos o quê? Uma sentença aberta. Eu não consigo atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Ela é técnica em enfermagem. Não sei. Então, pessoal, não sei quem é ela. Então, sentença aberta não são proposições. Então, não são ou não é proposição, né? Aqui tem um S aqui, deixa eu só arrumar aqui. Não são proposições. Arrumar direitinho aqui. Aí está. Então, essa daqui também não é. E é isso. Chegamos à última, né? Lucas é monitor social. Isso pode ser verdadeiro, o Lucas pode ser monitor social, ou o Lucas não pode ser monitor social. Então, eu consigo atribuir a esta frase um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. E isso a torna uma proposição, e como só tem um núcleo, né, não temos o conectivo, uma proposição simples. Então, a nossa resposta correta é a resposta de letra E. Segunda questão diz assim: também da Fundatec, ano de 2021. Dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta uma proposição com um conectivo condicional. O que é o condicional, né, pessoal? Então, em duas preposições, ela vai ser representada P. Vamos dizer que P é a primeira proposição e Q a segunda proposição. Condicional é representada P, uma flechinha Q, que é aquela se a primeira proposição, então. Deixa eu arrumar esse então, não ficou legal. Vai ficar mais fácil vocês estudarem depois. Então, a segunda proposição. Então, se P, então Q. Esta é a representação de um conectivo denominado condicional. Então, tem que começar com C. Vamos ver o que nós temos aqui. A mentira é pior que qualquer coisa, e o julgamento também. Então, essa não é, né, pessoal? Essa aqui está fora. Estou com febre. Também não é. Tia, olha só a letra C. Se chover pela manhã, então devemos cancelar nosso passeio à tarde. Questãozinha extremamente simples. Se aparecer lá no dia da prova, está resolvida, né? As outras, nós vamos analisar a letra D, é algo interrogativo, né? E a letra E não temos o conectivo desejado. Questão número 3. A negação da proposição Vacaria é uma cidade populosa.
Então, nós temos aqui uma proposição simples, né? Vacaria é uma cidade populosa. Como é que nós negamos uma proposição? Né? Agregando o quê? O não na frente do verbo. Então, Vacaria não tem muito habitantes, não tem nada a ver, só se fosse Vacaria tem muitos habitantes, a negação seria Vacaria não tem muitos habitantes, mas não é o caso. Vacaria não é uma cidade populosa. Chegamos na alternativa. Na negação, não podemos inventar soluções alternativas. Ela é bem objetiva. Negar algo é acrescentar não. Como é que nós negamos, por exemplo? Por exemplo, João é rápido. Eu não posso dizer João é lento. Não, João não é rápido. Tá, pessoal? Questão número 4. A negação da composição composta. João é biólogo e Michael é professor de história. Então, pessoal, nós estamos negando o que aqui? O E é uma conjunção, né? O E é uma conjunção. Então, se o E é uma conjunção, como é que nós negamos o conjunção? Nós temos lá, por exemplo, negar P, conjunção Q. Como é que eu nego uma conjunção? Nego a primeira, troco a conjunção pela disjunção e nego a segunda. Então, vou negar ambas e o E vai virar ou. Então, vamos ver. Então, seria José não é biólogo ou Michael não é professor, né? Negando, jogando o não na frente do verbo. Então, José não é biólogo e, não troca o E pelo ou. José não é biólogo ou Michael não é professor de história. Então chegamos na alternativa correta, que é a letra B. Tá? Importante, lembrem disso. Negação de conjunção, nega ambas e troca o E pelo ou. Se for negação de disjunção, o ou, né, disjunção inclusiva, o que que nós temos? Aí nega ambas e troca o ou pelo e. Um é o inverso da outra. Está muito boa essa, pessoal. Opa, deixa eu arrumar aqui que eu coloquei mal aqui. Vamos ver essa questão aqui. Vamos fazer alguns comentários referentes a esta questão aqui, pessoal. Diz assim: supondo que P, Q e R são proposições simples presentes na fórmula. Aqui está a fórmula. Vamos ver a fórmula aqui. Fórmula apresentada é esta que nós destacamos aqui. Esta é a fórmula apresentada. E que representa um P, 2 é par. Então, isso é uma sentença verdadeira, porque 2 é par. Que é par. Então, isso é uma sentença, uma proposição, desculpa, falsa, né? E 6 a par, então é verdadeiro. Então, esses são os valores lógicos das três proposições. 2 é par, é verdadeiro. 3 é par, é falso. E 6 é par, é verdadeiro. A sentença que representa a fórmula em linguagem natural e seu respectivo valor lógico está na alternativa.
Então, primeiro, vamos ver o que que nós temos aqui. P de junção com a negação de Q, condicional com a negação de R. Devemos começar sempre por onde, pessoal? Pela pelo condicional, né? Então, se o que vem antes do condicional, então o que está após o condicional. Tá, pessoal? Então vamos, ó. Se começamos pelo condicional. Se o que está antes do condicional, então o que está após o condicional, após a flechinha. Então, como é que seria a resolução dessa daqui? Seria se devido à flecha do condicional aqui. Agora eu vou fazer o conectivo do que está antes. O que é que está antes? É o P e estou negando o Q. Então eu vou dizer se 2 é par e 3 não é par, então vamos colocar aqui. Se 2 é par e, por quê? Porque é aqui a conjunção. Se 2 é par e o que é o 3, ó, só que estou negando. E 3 não é par, certo? Então, estou lá na flechinha. Vou negar o R. Então, 6 não é par. Bom, cheguei na linguagem, né? Então, vamos ver aqui, ó. Se 2 é par e 3 não é par, por enquanto está tudo certo, então 6 não é par. Essa pode ser. Se 2 é par e 3 não é par, então 6 não é par. Pode ser também. Essas duas não, porque eu devo começar pelo C. Se 2 é par e 3 não é par, então 6 não é par. Tem valor lógico, acho que é igual. Se 2 é par. Ah, não, aqui falou o E, o OU, né? Não é o OU, é E. Então, as letras C, D e E, essas estão fora, né? Essa está fora, essa está fora e essa está fora também. Resultando somente em quem? Nas alternativas A e B. Agora, o que que eu preciso ver? Se é verdadeiro ou falso. Como é que eu começo? Sempre para atribuir valores verdadeiros ou falsos quando tiver é, argumentos lógicos, vamos dizer assim, com mais de um conectivo. Sempre do final para o início, da direita para a esquerda. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que, ó, 6 não é par, então isso é falso. Aí eu tenho aqui, então, 3 não é par, é verdadeiro. O e 2 é par, que é verdadeiro. Perfeito. Então, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fazer essa argumentação lógica aqui do se então. Se então, o condicional, só existe uma condição que ele é falso, que é o Vera Fischer. Primeiro verdadeiro, segundo falso. Então, condicional Vera Fischer é falso. Então, isso daqui vai ser falso. E agora eu vou fazer a disjunção com verdadeiro. Então, vai ficar verdadeiro, falso. E no, vou botar aqui o resultado final aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só para botar o resultado final. E verdadeiro, a primeira proposição. Falso, a segunda proposição. Em uma conjunção, vai ser o quê, pessoal? Vai ser
falso. Por quê? Porque conjunção, o e, lembrando o e, só existe um caso que é verdadeiro, quando os dois forem verdadeiro. É o único caso. Quando os dois forem verdadeiro, o valor lógico é verdadeiro. Em todos os outros casos, para conjunção, vai ser falso. Então, verdadeiro e falso é falso. Então, analisando, nós já tínhamos a representação em linguagem e o valor lógico falso. Então, nós ficamos com a letra B. Certo? Vamos em frente. Aqui. Duas questões de negação também. Primeira questão diz assim: negar a sentença. A ocorrência policial foi fotografada e documentada. Então, novamente, né? Igual ao conhecimento que nós tínhamos antes, nós estamos negando uma conjunção, vai virar disjunção inclusiva, e aí temos que negar as duas, negar o e, você nega ambas as proposições e troca o e pelo ou. Então, a ocorrência policial não foi fotografada, então vamos colocar um não foi fotografado. Aqui, antes do verbo, vai ficar um não, e não foi, né, documentada. Aí ficaria a ocorrência policial não foi fotografada ou não foi documentada, né? E aí, ou também o não depois do ou. Então, a ocorrência policial não foi fotografada e, então esse está errado. A ocorrência policial não foi fotografada, mas substituir também ele pode ser considerado como uma conjunção. A ocorrência policial não foi fotografada, aqui está, ou não foi documentada. Bom, a ocorrência policial não foi fotografada ou não foi documentada. Aí está, tá, pessoal? Nega as duas, troca o E pelo ou. Vamos lá. Questão 7. A negação da proposição. Ah, interessante. Alfredo vai ao médico se e somente se. Para nós negar uma C e somente C, isso aqui é uma bi, bicondicional. Como é que nós negamos a bicondicional? Através de uma disjunção exclusiva, né, pessoal? Então, negar a bicondicional vai ficar ou a primeira ou a segunda. Então, quando eu nego, Alfredo vai ao médico, C e somente C está doente, como é que ficaria? Ou Alfredo vai ao médico, ou Alfredo está doente. Então, seria a alternativa letra C. Tranquilo, pessoal? E para nós terminarmos, se a proposição composta P, aí nós temos uma disjunção inclusiva Q, então R é verdadeira. Tá? Então, o que que eu sei? Que isso daqui é verdadeiro. Né? Então, quer dizer, para isso aqui ser verdadeiro, para essa situação aqui ser verdadeira, nós temos três situações, porque para ser falsa, a condicional é só se for verdadeira e falsa. Só que ele está dizendo que é verdadeira.
Então, em uma condicional ser verdadeira, eu tenho, pode ser verdadeiro e verdadeiro, e resulta, não vou colocar assim, que resulta em verdadeiro, e resulta em verdadeiro. Pode ser falso e verdadeiro, e resulta em verdadeiro. E pode ser, isso aqui no condicional, tá, pessoal? E também resulta em verdadeiro. Única maneira de dar falsa, a única maneira de dar falso, quando? Quando nós tivermos VF, que aí vai ser falso. Isso para o condicional. E para a disjunção inclusiva, que é o ou, o que que nós temos? Que verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é verdadeiro e falso com verdadeiro é verdadeiro. Só existe um falso que é falso com falso. Tá, pessoal? Então vamos ver o que que nós temos aqui. Diz assim: se a proposição composta é verdadeira, então obrigatoriamente essa primeira tem que ser verdadeira. Se essa primeira aqui é verdadeira, então nós já excluímos essa situação aqui, né? Já excluímos essa situação aqui. Por quê? Porque tem que ser verdadeiro. Aí ele diz assim: ER é uma proposição simples falsa. Então esse aqui é falso. Esse é falso. Esse é falso. Então, se esse é falso, o primeiro não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque se ele for verdadeiro, condicional com falso, fica falso. Então, obrigatoriamente, isso, o valor lógico disso daqui, tem que ser falso também. E para isso ser falso, só existe uma possibilidade. Qual? As duas serem falsas. Porque senão vai ser verdadeiro. Então quer dizer que P tem que ser falso e que Q tem que ser falso também. Aí diz é uma proposição simples falsa, tal como Q é uma proposição falsa também. Isso aí nós já sabemos. Então o valor lógico de P será exclusivamente falso, né, pessoal? Ele tem que ser falso para quê? Isso tudo fique falso. Quando eu fizer condicional com falso, a resposta final seja verdadeira. Certo? Ficamos assim, então. Um bom estudo. Qualquer dúvida, me questionem ali no, pode ser no canal mesmo ou no WhatsApp. Tá? Abraço a todos, fiquem com Deus e próximo vídeo, sequências lógicas matemáticas, PAPG e sequências de outros tipos.